inside me say I really don't think it's strong enough now. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough now. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in love after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough now. Do you believe in love? Então, sejam todos bem-vindos. Novamente, eu vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre o sistema Toyota de produção. Vamos contar a história da Toyota, como tudo começou. Em 1800, a produção em massa, como é conhecida, começou a ser aplicada quando a Springfield Armory de Massachusetts começou a utilizar métodos de produção padronizados. Em 1908, Henry Ford, alguém já ouviu falar do Henry Ford? Ele desenvolveu uma moderna linha de produção e começou a produzir o modelo T aos milhões, ou seja, ele produzia, tornando o automóvel uma realidade acessível pela primeira vez. Entretanto, não havia flexibilidade na produção e todos eram idênticos, ou seja, era o mesmo automóvel, da mesma cor, preto, né? Só preto. Da mesma cor para todo mundo. Então vamos produzir em grande quantidade para vender mais barato. Vamos produzir em grande quantidade. Por isso é chamada produção em massa. Após visitar, né, ele foi visitar os Estados Unidos, nos Estados Unidos e na Europa, inicia o processo de conversão da Toyota Automatic Loan Works para a Toyota Motor Corporation. Tá? Em 1934, a Toyota investiu 3 milhões de ienes e começou a investir no setor automobilístico. O primeiro protótipo da empresa, o modelo A1 para passageiros, foi lançado em maio de 1930. Em 1950, a Toyota instituiu o chamado marketing científico. O que ela fazia com isso? Ela se baseava no espírito criador do seu fundador, Satoshi Toyoda. Em 1956, cria o escritório de pesquisa de mercado. Tá? Então, o Japão, ali à frente, pesquisa de mercado. Que pesquisa de mercado? Até hoje tem empresa que não faz pesquisa de mercado, ela simplesmente coloca um produto lá e compra. Se você não quiser comprar, o problema é seu. Em 1957, ela compôs a primeira pesquisa de mercado. Tem um certo... todo produto tem uma análise que paga a quantidade de material que você tem que usar para fazer aquele produto. Se você ultrapassar aquela meta lá, aquela matéria-prima, gerado sucata e desperdício. Isso. E pode te dar um prejuízo ao invés do lucro. Não, é que a gente estava comentando em local apropriado. Isso mesmo. Eu posso armazenar. Não adianta você fazer um estoque em um local não apropriado, você também faz assim. Sim. Você tem também a perda do material que você está estocando. Sim, eu tenho a perda. Ou seja, produto alimentício, local arejado e seco. Eu posso colocar no local úmido? E o último S é o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. O que é autodisciplina? Se eu não focar no último S, eu não consigo fazer os 4 primeiros S. Tá? Então, o que é autodisciplina? Eu vou me policiar. Eu vou começar a me policiar. Então, o último S é a autodisciplina. Será que eu estou fazendo o primeiro S, o segundo S, o terceiro S, o quarto S? Então, o quinto S é auto. Mais difícil, né? Genildo. Sabia que era G? Começava com G. Então, o Genildo. É o mais difícil, né? Você tem que, assim, um costume que você tinha, você tem que
Pegar e eliminar, né? Coisa Nossa, difícil, muito né? legal que você falou. Hábitos, nós temos hábitos Errados. errados. E achamos que são corretos.